E agora vamos resolver um problema de aritmética, um problema que envolve a propriedade fundamental da divisão. Ele diz assim, olha, existem quantos números inteiros positivos n, tais que, ao dividir 2032 por n, temos resto 17. Tenho aqui 5 opções de resposta, das quais você terá que escolher entre esses valores quantos eu posso substituir aqui no lugar de n, para que essa divisão tenha esse resto aqui. Então é uma questão que parece simples, é uma questão sobre divisão, mas que eu acredito que muita gente não consegue nem montar a resolução da questão. Então aqui eu vou mostrar como você monta a resolução, interpretando aqui o comando, extraindo as informações daqui, depois como você desenvolve a resolução e no fim como você faz a análise para encontrar a resposta correta, tá bom? Primeiro vamos ver aqui, olha, existem quantos números inteiros positivos n, tais que ao dividir 2032 por n temos resto 17. Ele está falando de eu fazer isso aqui, olha, 2032 dividido por n, eu terei um quociente e terei um resto, que esse resto aqui é 17. Então não é uma divisão exata. Quando eu faço uma divisão e o resto é zero, eu tenho uma divisão exata, ou seja, 2032 seria um múltiplo de n. Quando eu tenho um resto aqui que é diferente de zero, significa que esse número não é múltiplo de n. Eu vou fazer a divisão por ele, encontraria um quociente, mas terá o resto aqui. Para fazer isso, você precisa lembrar ou conhecer, se você assiste os vídeos aqui do canal, eu já falei sobre isso, sobre a propriedade fundamental da divisão. Opa, mais R. Essa aqui é a propriedade fundamental da divisão. Meu dividendo é igual ao meu divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Meu dividendo é igual ao meu divisor multiplicado pelo quociente somado ao resto. Essa aqui é a propriedade fundamental da divisão. E para você resolver esse problema aqui, você precisa saber disso, você precisa conhecer. Porque uma vez que você conhece isso aqui, eu vou substituir esses valores aqui. Quem é meu dividendo? Meu dividendo é 2032. Opa, não ficou legal. 2032 é igual... Quem é meu divisor? É n, que eu vou multiplicar pelo quociente e vou somar o resto. Quem é o resto? 17. Veja que eu substituí aqui os valores. O dividendo, 2032. O divisor é n. Coloco aqui o quociente e coloco o valor do resto, que é 17. Tirando as informações daqui de cima. Olha. Quantos números inteiros n? Está aqui 2032 dividido por n dá resto 17. Mas essa aqui ainda não é a montagem da questão completa. Por quê? Porque eu preciso encontrar os valores de n. Então, para eu encontrar os valores de n, eu vou procurar por divisão exata, e divisão exata não tem resto. Eu preciso tirar o resto. Para tirar o resto, o que eu faço? Aqui eu tenho 17 com sinal positivo, vou passar ele para o outro lado com sinal negativo, trocando o sinal. 2032 menos 17 é igual a n vezes Q. Tudo que eu fiz foi passar o 17 para o outro lado com o sinal trocado. Agora eu vou fazer essa subtração. Tenho 2032 menos 17. O 2 não subtrai de 7, empresta 1, fica 12 menos 7 é 5. Era 3, ficou 2, 2 menos 1 é 1, baixa o 0, baixa o 2. 2015 é um múltiplo de n, porque eu coloco aqui o resultado da subtração é igual a n vezes Q. Veja, 2032 menos 17 é 2015, 2015 é igual a n vezes Q. Existe aqui valores de n que são divisores de 2015, e são esses valores que eu vou procurar. Porque se eu encontrar os valores que são divisões exatas com 2015, toda vez que eu dividir 2032 por esses divisores de 2015, vai dar um resto 17, que foi esse resto que eu subtraí aqui da minha equação. E essa aqui é a montagem da questão. Peguei as informações do comando, peguei as informações aqui que o comando me deu, montei aqui a divisão. Dessa divisão eu tirei o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Fiz a eliminação do resto para que eu fique com divisão inteira. E agora tudo que eu preciso fazer é encontrar os divisores de 2015. É uma coisa simples de se fazer? Nem tanto, porque agora você vai precisar conhecer a decomposição em fatores primos.
E para você fazer uma decomposição em fatores primos, você precisa conhecer os números primos. Isso eu vou mostrar para vocês agora. Mas aí já é o desenvolvimento da resolução. Aqui encerramos a primeira parte, que é a parte onde eu monto a resolução da questão. Agora vamos aqui para o rascunho e eu vou colocar 2015 e vou colocar aqui a barra de decomposição. Vou fazer uma decomposição em valores primos aqui. Mas quais são os valores primos? Primeiro eu vou colocar os algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma vez que eu explicar para vocês os números primos aqui entre esses 9 algarismos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando eu estiver explicando números maiores do que esses iniciais aqui. Por exemplo, o número 1, ele é primo? Dizem, eu já ouvi definições sobre o número primo que diz o seguinte: o número primo é aquele que dá de dividir por 1 e por ele mesmo. Se eu usar essa definição, o número 1 é primo, mas o número 1 ele só tem um divisor, e isso faz com que ele não seja primo, porque o número primo ele tem exatamente 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Só que no caso do número 1, o 1 e ele mesmo é um só divisor. 1 só divide por 1 para dar um número inteiro. Então, 1 não é primo. O 2, ele tem 2 divisores. Ele pode dividir por 1 e pode dividir por 2. E dará número inteiro nas duas. São divisões exatas. Então, o 2 é primo. O 1 não é, mas o 2 é. O 3, ele divide por 1. Ele não divide por 2, ele divide por 3. Ele tem 2 divisores. Ele também é primo. O 4, ele divide por 1 e divide por 2 e divide por 4. São 3 divisores. Não é primo. O 5 divide por 1, não divide por 2, por 3 nem por 4, só vai dividir por 5. Ele tem 2 divisores, então ele também é primo. O 6 divide por 1, divide por 2 e divide por 6, divide por 3, tem vários divisores, não é primo. O 7 só divide por 1 e por ele. O 8 divide por 1, por 2, por 4 e por ele. O 9 divide por 1, por 3 e por ele mesmo. Então veja, aqui nesses primeiros números aqui, os únicos que são primos, número 2, número 3, número 5 e número 7. Esses são os únicos números que são divisíveis por 1 e por eles mesmos, ou seja, apenas 2 divisores. O 2, o 3, o 5 e o 7 são números que só têm 2 divisores. Quase sempre, em uma decomposição em fatores primos, nós utilizamos apenas esses números primos aqui. Quando você chega aqui no 7, você já conseguiu encontrar a decomposição do valor aqui. Nesse caso aqui, nós vamos precisar de números maiores que esses. Mas como eu faço para encontrar os primos que são maiores que esses aqui? Como eu faço para identificar quais são os números primos? Para você identificar os números primos, você pode utilizar o crivo de Eratóstenes. O crivo de Eratóstenes ele vai por eliminação. Por exemplo, se eu estou dizendo que os números primos eles são aqueles que têm apenas 2 divisores, então eu vou eliminar todos os números pares que são maiores que 2, porque não terá nenhum número par que seja maior do que 2, por exemplo, o 4, o 6 e o 8, nenhum deles é primo, por quê? Porque eles já podem dividir por 1, eles dividem por 2 e dividem por ele mesmo, por exemplo, o 4. Então, ele já tem 3 divisores. Com isso, você já identifica que o único número par que é primo é o número 2. Então, eu já eliminei todos os valores pares e já sei que número primo ele será um número ímpar. Aí, depois, dentre os números ímpares, você vai encontrar, assim como tem os múltiplos de 4, também tem os múltiplos de 3. Você vai eliminar todos os múltiplos de 3. Como eu faço para saber se um número é múltiplo de 3? Por exemplo, se eu tenho 183, se eu tenho aqui 183, ele é um número primo? Para eu saber se ele é um número primo, eu quero saber se ele é um múltiplo de 3. Esse número aqui é um múltiplo de 3? Para eu saber se ele é um múltiplo de 3, basta eu somar os algarismos. 1 mais 8 é 9, 9 mais 3 é 12. Se 12 eu posso dividir por 3 e dar uma divisão exata, então significa que todo este valor aqui também é divisível por 3. 1 mais 8 é 9, 9 e 3 é 12. 12 divide por 3 divide, então 183 também divide por 3.
Fazendo a checagem aqui, ó, 183 dividido por 3. Aqui eu vou colocar 6, 6 vezes 3 é 18. 18 menos 18 é 0, baixa o 3, 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 3 é 3, resto 0. É uma divisão exata, então o 183 é divisível por 3. E toda vez que você fizer essa soma e der um múltiplo de 3, se ele é múltiplo de 3, então ele não vai ser primo, porque ele vai dividir por 1, vai dividir por 3 e vai dividir por 183. Então esse número aqui não é primo. É assim que eu vou eliminando também todos os múltiplos de 3. Então eu elimino os múltiplos de 2, elimino os múltiplos de 3, porque para ser primo ele só divide por 1 e por ele mesmo. Fazendo uma pequena explanação aqui, por exemplo, se eu pegar crivo de Eratóstenes, toda vez eu enrolo esse S aqui. Eu vou eliminar 1 não é primo, o 4 não é primo, o 6 não é primo, o 8 não é primo e o 9 também não é primo, porque o 9 ele é múltiplo de 3. Então 9 divide por 1, divide por 3 e divide por ele mesmo. Também vou eliminar o 9. Tenho esses valores primos aqui. Eu sei que todos os números que terminam em 1, vou colocar aqui, 11, 21, 31, 41 e 51. Vou colocar os números que terminam em 2. Não, mas os números que terminam em 2 todos são pares. E os pares nenhum pode ser primo. Então eu não vou colocar os números que terminam em 2. Eu vou colocar os que terminam em 3. 13, 23, 33, 43 e 53. Vou colocar os que terminam em 5. Mas assim como o 2, todos que terminam em 2 são pares, são múltiplos de 2. Então, não preciso nem colocar porque eles não são primos. Se eu fizer uma relação dos números que terminam em 5, os números que terminam em 5, eles são 15, 25, 35, todos eles são múltiplos de 5. Então, nenhum deles vai ser primo. Porque, por exemplo, o 25 divide por 1, divide por 5 e divide por 25. São 3 divisores. Então, nenhum número que termina em 5 é primo. Vou colocar os que terminam em 7. Aí eu tenho 17, 27, 37, 47 e 57. Vou colocar os que terminam em 9. 19, 29, 39, 49 e 59. Veja que eu estou relacionando todos os números ímpares. São números ímpares terminados em 1, terminados em 3, terminados em 7, terminados em 9. Então, estou aqui relacionando números ímpares, finais 1, finais 3, finais 7, finais 9. Estou utilizando o crivo de Eratóstenes. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu vou utilizando o crivo, eu vou eliminando valores e vai sobrar somente os ímpares. Primeiro eu eliminei todos os pares. Beleza. Depois eu eliminei todos que terminam em final 5. Beleza. Depois coloquei aqui os finais 7, final 9, final 3 e final 1. Dentre esses valores aqui, quais deles têm apenas 2 divisores? Por exemplo, o 11. O 11, ele tem algum divisor além do 1 e do 11? Ele não divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então, o 11 ele é um valor primo. O 21 é valor primo? Ele é divisível por 2? Não. Ele é divisível por 3? É, porque 2 mais 1 é 3. E 3, se a soma do algarismo deu 3, esse número aqui é divisível por 3. 21 dividido por 3 é 7. Então, esse número aqui ele não é primo. O 31, 3 mais 1 é 4. Não divide por 3. Não divide por 2 porque não é par. Ele não divide por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 ou por 9. Esse aqui é um número primo. O 41 também. 4 mais 1 é 5. Não divide por 3. Mas não divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. É um número primo. O 51, 5 mais 1 é 6. 6 divide por 3. Então, esse número aqui divide por 3. E por isso ele não é primo. O 13. Tenho 13, 1 mais 3 é 4. Não divide por 3. Já sei que não divide por 2. Então, ele não divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Ele é primo. O 23 é a mesma coisa. O 33, 3 mais 3 é 6. Se ele é 6, ele divide por 3. E se ele divide por 3, ele não é primo.
O 43, 4 mais 3 é 7. 7 não divide por 2, não divide por 3, por 4, por 5, por 6. 43 também é primo. O 53, 5 mais 3 é 8, não divide por 3, não divide por 2, não divide por 5, também vai ser primo. 17 é primo. O 27 não é, que 2 mais 7 é 9. O 37 é primo. 47 é primo. 57. O 57 ele não vai ser primo, porque ele é múltiplo de 5 e 7 é 12. 12 é múltiplo de 3, então ele não vai ser primo. Aqui 4 e 7 é 11, 3 e 7 é 10, 1 e 9 é 10, 2 e 9 é 11. 29 vai ser primo. 39, 3 e 9 é 12, não é primo. 4 e 9 é 13. 49, esse aqui, olha, 4 e 9 é 13, ele não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 2, mas 49 é 7 vezes 7. Então, esse 49 aqui, ele é primo. Ele não é primo, ele é múltiplo de 7. Então, eu tenho aqui uns valores 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. Esses aqui, fazendo o crivo de Eratóstenes, vão sobrando aqui somente os números primos. São aqueles que só têm dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, veja só fazendo essa relação aqui, fazendo essa eliminação pelo crivo, eu consigo encontrar os números primos até o 59. Quais são de 1 até 59? Quais são os números primos? Eu consigo identificar aqui todos os números primos. Mas eu vou precisar fazer isso toda vez que eu for fazer uma decomposição em fatores primos? Não, porque quando você começa a fazer a decomposição, você começa dividindo por esses aqui. Se for preciso você encontrar um número um pouco maior, você vem até esses. Você faz análise do 1 ao 20. Não, precisei de um pouco maior, faz até o 30, faz até o 40, faz até o 50. Você vai fazer essa eliminação para você identificar quais são os valores primos, porque na hora de uma prova você não pode consultar. Você não pode olhar livro, você não pode olhar internet, você não pode olhar nada. Você tem que encontrar quais são os valores primos fazendo essa eliminação de quais são os valores que têm apenas dois divisores. Uma vez que eu faço isso, eu começo a fazer a decomposição. O que é fazer essa decomposição? É eu pegar esse valor aqui e ir dividindo pelos valores primos. Aí eu vou pegar o 2015 e vou dividir por 2. Dá de dividir 2015 por 2? Não dá, porque ele não é par. Dá de dividir por 3? Como eu faço para saber? Eu somo os algarismos. 2 mais 0 é 2, mais 1 é 3, mais 5 é 8. 8 não dá de dividir por 3, então ele não é múltiplo de 3. Mas dá de dividir por 5, porque ele tem final 5, então ele é múltiplo de 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 2015, vou dividir por 5 e vou ver quanto dá aqui. Fazendo aqui 2015 dividido por 5, 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 5 é 20. Desce 1, 1 dividido por 5 não dá de dividir. Coloco o 0, 0 vezes 5 é 0, baixa 1. Aqui baixa o 5. 15 dividido por 5 é 3, 3 vezes 5 é 15 e dá resto 0. 2015 dividido por 5 dá 403. Então, se eu pegar 403 e multiplicar por 5, 5 vezes 3 é 15, coloco 5 e vai a 1. 5 vezes 0 é 0 e 1 é 1. 5 vezes 4 é 20. Então, eu tenho aqui dois valores aqui que são divisores de 2015. Se eu dividir 2015 por 5, dá 403. Se eu dividir 2015 por 403, dá 5. É via de mão dupla. Nesse caso, como eu estou fazendo decomposição, eu vou colocar aqui o 5 e aqui ficou 403, beleza? Depois que eu faço isso, agora eu vou pegar o 403 e venho para os números primos. 403 não dá de dividir por 2, porque não é par. 403 não dá de dividir por 3, porque 4 mais 3 é 7, não é múltiplo de 3. Não dá de dividir por 5, porque o 5... Os números que são múltiplos de 5 têm final 5. Ele é divisível por 7? Só tem um jeito de saber, né? Vamos fazer 403 dividido por 7. Vamos pegar 403 dividido por 7 e ver se isso dá uma divisão exata. Aqui eu faço 5, 7 vezes 5 dá 35, sobrou 5, sobrou 3. Aqui 7 vezes 7 dá 49, resto 4.
não deu divisão exata, então ele não divide por 7. Será que dá de dividir por... Qual é o próximo primo? O próximo primo é 11. Veja, eu fiz 2, 3, 5, 7. O próximo é por 11. Vamos fazer 403 por 11. Aqui vai dar 3, dá 33. Sobra 7. Aqui baixa o 3. Vai dar 6, que vai dar 66. Que vai dar 7. Deu resto 7. Também não é divisão exata, então não dá de dividir por 11. Qual é o próximo número primo? 2, 3, 5, 7, 11. Será o 13. 403 divide por 13. Então, 403 dividido por 13. Que vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. Resta 1, baixa 13. Que vai dar 1 vezes 13 é 13. Deu divisão exata. Então, 403 dividido por 13 dá 31. Então, o número primo que eu posso colocar aqui para fazer essa divisão é o 13. E aqui dá 31. 403 dividido por 13 dá 31. Essa divisão aqui. Agora, eu vou pegar o 31 e venho para cá. Mas veja que o 31 ele já está aqui na minha relação de valores primos. Por isso é importante você ter esse conhecimento e fazer esse desenvolvimento, porque na hora de você fazer a decomposição, você já vai encontrando aqui por quais valores você precisa ir fazendo a divisão e você já vai vendo aqui, olha, que esse aqui eu vou fazer por 2 não dá, por 3 não dá, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, por 19, por 23 ou por 29. Porque se ele é primo, ele só tem 2 divisores. Ele só vai dividir por 1 ou por ele mesmo. Aí aqui eu vou colocar 31 e dá resto 1. Viu a importância de você ter o conhecimento sobre os valores primos? A primeira parte da nossa resolução é você saber a propriedade fundamental da divisão. A segunda parte da nossa resolução, para você fazer o desenvolvimento, é você conhecer como encontrar os valores primos. Como você consegue identificar os valores primos, que assim você economiza tempo. Aqui fica um pouco mais longo porque eu vou explicando para você como fazer. Mas na hora que você aprender, na hora que você pega habilidade, isso aqui você vai fazendo de forma muito rápida. Você só precisa treinar e aprender esse passo a passo que eu estou lhe mostrando, tá? Uma vez que você fez a decomposição, você não precisa mais disso aqui. Pode apagar tudo. Porque agora eu já tenho qual é o produto de números primos, que é 5 vezes 13 vezes 31 é igual a 2015. Então, se eu pegar 13 vezes 5, 5 vezes 3 é 15, coloco 5 vai 1, 5 vezes 1 é 5, 1 é 6, aqui dá 65. E se eu pegar 31 vezes 65, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 3 é 15, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 3 é 18. Aqui eu tenho 5, 5 e 6 é 11, coloco 1 e vai a 1, 1 e 1 é 2, 2 e 8 é 10, coloco 0 e vai a 1, 2. 2015, olha. Essa multiplicação aqui dá 2015. E aqui eu acabo de encontrar quais são os divisores para 2015. Porque o 2015 eu posso dividir por 5. O 2015 eu posso dividir por 13. O 2015 eu posso dividir por 31. O 2015 eu posso dividir por... Se quando eu divido por 5 eu chego em 403, significa que se eu dividir por 403 eu chego em 5. Então eu também posso dividir por 403. Se eu dividir por 13, se eu pegar esse 2015 e dividir por 13, vamos ver aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar 2015 e vou dividir por 13. 2015 dividido por 13, 1 vezes 13 é 13, resta 7, baixa 1. Aqui eu tenho 5, 5 vezes 3 é 15, coloco 5, vai 1, 5 vezes 1 é 5, 1 é 6, aqui baixa 6, baixa o 5, aqui vai 4, 5 vezes 3 é 65, resta 0. Então, se eu dividir 2015 por 13, dá 155.
Da mesma forma, se eu dividir 2015 por 155, dá 13. Se você quiser, você pode fazer aí. Mas aqui, olha, eu já sei que 2015 também divide por 155. Do mesmo modo, se eu pegar 2015 e dividir por 31, tenho 2015, vou dividir por 31, que eu tenho 201, aqui vai dar 6, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 3 é 18, 11 menos 6 dá 5, 9 menos 8 dá 1, 1 menos 1 é 0, baixa o 5, 155, aqui vai dar 5, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 3 é 15, resto 0, então dá 65. Se eu dividir 2015 por 31 dá 65, mas se eu dividir 2015 por 65 dá 31. Então 2015 também divide por... Qual é o valor? 65. Divide por 65. Veja quantos divisores eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem a primeira pegadinha, porque aqui você tem como resposta o 6. E você pode tender, se você faz esse primeiro passo aqui, monta a resolução, e depois vem para cá e encontra esses divisores, você pode marcar errado, você pode marcar o 6, e o 6 é uma resposta errada. Por que o 6 é uma resposta errada? Porque eu não posso pegar divisores menores que 17. Se eu pegar esses divisores aqui, esses divisores são divisões exatas do 2015. Eu não posso pegar 5 e 13. Se eu pegar 2032, que é o valor que eu preciso dividir aqui, 2032, e eu dividir por 5, não tem como dar resto 17, porque o resto ele tem que ser menor que o divisor. Quando eu faço uma divisão, se eu tenho aqui 2032 dividido por n, eu teria um quociente, teria um resto, e esse resto aqui, ele não pode ser menor do que esse valor. Ou melhor, esse divisor aqui ele não pode ser menor do que esse resto. Porque se aqui tiver 17 e aqui tiver um 5, eu ainda consigo dividir 17 por 5. Então o resto não vai ser 17. Se aqui tiver 17 e aqui tiver um 13, eu ainda consigo dividir 17 por 13. E o resto não será 17. Na prática, o que eu estou dizendo para vocês é isso aqui. Ó. Se eu pegar 2032 e dividir por 13... eu vou dividir por 13. Aqui vai dar 1 vezes 13 é 13, resta 7, sobra o 3. Aqui vai ter 5. 5 vezes 3 é 15, coloco 5 vai 1, 5 vezes 5 é 6. Aqui deu 8. Aí baixa o 2. Quando eu fizer aqui 5, vai dar 6. 6 vezes 3 é 18, coloco 8 vai 1, 6 vezes 1 é 6 e 1 é 7. 78. O resto aqui, olha, vai ser 4, não vai ser 17. E isso acontece porque esse valor aqui é menor do que 17, então eu não posso cometer esse erro. Esses valores que eu estou encontrando aqui são os divisores de 2015, só que eu preciso pegar os divisores que são maiores do que 17, que no caso vai ser o 31, 403, 155 e o 65. São 4 divisores. Aí vem a segunda pegadinha, que é você achar que esse aqui é o resultado. Esse aí não vai ser o resultado. Pô, Joilson, por que não? Mais uma vez, eu mostrei para vocês que os divisores de 2015, ele é divisível por 5, 13, não serve, 31, 65, 155 e 403, não é isso? 31, 403, 155 e 65. Mas o 2015, ele também é divisível por... 2015 também divide por 2015. 2015 por 2015 dá 1. Então, o próprio 2015, ele é um divisor dele mesmo. Tanto é que se eu fizer 2032 dividido por 2015, 1 vezes 2015 é 2015, 12, emprestando daqui para cá, 12 menos 5 é 7, aqui era 3, ficou 2 menos 1 é 1, e aqui dá 0, o resto é 17. Então, o 2015 também é um valor que, se eu colocar no lugar de n, eu terei resto de 17. Com isso, quantos divisores temos? 31, 65, 155, 403 e 2015. Eu tenho
1, 2, 3, 4, 5 divisores. E a resposta correta é a letra B. Existem quantos números inteiros positivos n, tais que, ao dividir 2032 por n, temos resto 17? Resposta letra B, 5 divisores. Ok? Então, é uma questão que você precisa fazer um passo a passo de resolução, você precisa conhecer propriedade fundamental da divisão, você precisa saber identificar quais são os valores primos para você fazer uma decomposição em valores primos e assim você encontra quais são os divisores, tanto do 2015 para uma divisão exata, que automaticamente você tem os divisores de 2032 para que o resto seja 17. Uma questão simples, mas que requer um conhecimento de matemática básica. Se você não tinha, acabei de mostrar para você agora. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha aprendido. Se você gostou da aula, dá um ok aí. Coloca no comentário o que foi que você achou. E se você não gostou, não entendeu, coloca aí qual foi a parte que você não gostou, não entendeu, que é para a gente gravar um vídeo e tirar as dúvidas para vocês. Beleza?